Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste sábado, que é claro, como não poderia ser diferente destes últimos dias, promete e muito para o torcedor vascaíno. Um sábado que tende a ser muito agitado, quanto a situações envolvendo novidades sobre a venda do Vasco da Gama. Hoje é importante relembrar, o grupo norte-americano já precificou a SAF do Vasco no mercado, está disposta a vender as suas ações para um outro investidor. E agora o Vasco procura esse novo investidor, esse novo comprador que queira adquirir 70% da Vasco da Gama SAF. Nesse momento, temos a Crevissa, temos também dois grupos de investidores, sendo inclusive um desses um grupo árabe que procurou o Pedrinho para tratar sobre o Vasco da Gama. A gente vai trazer novidades importantes sobre isso e falar também, é claro, né, torcedor vascaíno, sobre um assunto importante que, mediante as últimas informações se tratando da venda do Vasco, acabou sendo deixado um pouquinho de lado, que é Felipe Coutinho. Torcedor vascaíno, o Cria está mais perto do que nunca de voltar ao Vasco da Gama. E a gente aqui, neste Acorda Vascão, fará questão de trazer as últimas novidades sobre o retorno desse Cria à nossa colina histórica. Porém, é claro, né, vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, é o seguinte, ó, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade a você que está aí do outro lado. Então, eu te peço, se inscreva aí no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento, faça com que a gente chegue o quanto antes à marca dos 130 mil inscritos. E olha, torcedor vascaíno, falta pouquinho para isso, menos de 1000 pessoas. Então se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, ative o seu sininho de notificação de vascaíno para vascaíno. Show de bola? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes, porém, de entrar no assunto sobre Felipe Coutinho, quero falar aqui com vocês sobre Álvaro Pacheco, pois está confirmado, né? O técnico português será o novo comandante da Colina Histórica. O treinador desembarca aqui no Rio de Janeiro amanhã, domingo, dia 19 de maio. O técnico português estará desembarcando para iniciar o seu trabalho no Vasco da Gama. Já na segunda, ele estará dentro do CT Moacir Barbosa, realizando o seu primeiro treino com o seu elenco. Inclusive, já vai para o seu grande desafio na terça-feira, né? Ele treina o elenco na segunda, é o primeiro treino, e na terça já tem a partida contra o Fortaleza, jogo decisivo em São Januário pela terceira fase da Copa do Brasil. Um empate é pênalti e a vitória coloca o Vasco da Gama nas oitavas de final da competição. O técnico assina um contrato de 1 ano com o Vasco, com a possibilidade de uma renovação automática por mais 1 ano, caso o Vasco permaneça na elite do futebol brasileiro. Apenas isso. O Vasco ficando na Série A, Álvaro Pacheco permanece para 2025. Com Álvaro Pacheco chegam amanhã aqui no Rio de Janeiro o seu auxiliar técnico Pedro Valdemar, além do Pedro Valdemar também mais um auxiliar que é o José Teixeira, chega também Leandro Mendes, que é o preparador físico, e Ricardo Ferreira, que é um fisiologista. Inclusive, dentre esses 4, um pode colocar em xeque a permanência de um grande profissional na colina histórica, que é Diego Pereira. Diego Pereira é um preparador físico que veio com Ramon Dias no ano passado, na temporada passada. Preparador físico que, assim, caiu nas graças, de fato, do torcedor vascaíno pela sua competência, pela sua vascainidade e, principalmente, né, pela melhora vigente dos atletas nas condições físicas. A gente viu um Vasco pré-Ramon e pós-Ramon, principalmente olhando pelo lado físico do elenco. O Vasco melhorou muito fisicamente, sobrava fisicamente nas partidas e tudo isso pelo bom trabalho realizado por Diego Pereira fora das 4 linhas. O Vasco já conversou com o Diego sobre o desejo de permanência do profissional
Mas antes de confirmar uma permanência do mesmo, confirmar, né, era necessário confirmar com a nova comissão técnica sobre o desejo da permanência de Diego Pereira. Isso ainda não foi alinhado. A diretoria vai conversar com o Álvaro Pacheco nesses próximos dias para entender essa situação e o Álvaro Pacheco que vai definir sobre o futuro ou no caso o futuro, né, com a saída ou a permanência do profissional aqui na Colina Histórica. O certo é um nome que o Vasco quer muito que fique, é um nome que quer muito ficar, mas é um nome que a sua permanência vai depender do sim ou do não do técnico português Álvaro Pacheco. Show? Mas amanhã ele desembarca aqui no Rio de Janeiro, então fica ligado, né? Porque é muita informação importante a trazer a vocês sobre o nosso futebol. E também falando sobre futebol, a gente não pode esquecer de um assunto importantíssimo, torcedor. A gente está tão vidrado, ligado na possibilidade real hoje de uma venda do nosso Vasco da Gama, que a gente simplesmente assim esqueceu que o Vasco está perto de repatriar um dos seus grandes crias. Top 5, acredito eu, crias da base do nosso Vasco. A gente tem Edmundo, tem Romário, tem Roberto, tem, ok, Felipe, Pedrinho, mas não sei se tecnicamente o Coutinho fica abaixo. O Coutinho é craque, gente. O Coutinho é gênio. O Coutinho é jogador de Copa do Mundo. O Coutinho é jogador de seleção brasileira. O Coutinho é jogador de Barcelona, de Liverpool, de Bayern de Munique. A gente não tá falando de qualquer jogador não, tá? A gente tá falando de um atleta diferenciado. A gente tá falando de um jogador que, sendo cria, quer voltar para o clube que o criou. Quer voltar para o seu clube do coração. O Pedrinho chegou a falar muito, né, sobre o Felipe Coutinho na entrevista coletiva dada em São Januário na última quinta-feira. E ele confirmou que, de fato, né, há sim contato, há sim conversa. E a informação que nós tivemos ontem, através aí do jornalista Diogo Dantas, é que as conversas por Felipe Coutinho foram iniciadas por Pedrinho. Pedrinho, hoje presidente, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama e dono praticamente da SAF Cruz Maltina, negociou pessoalmente a repatriação do Felipe Coutinho. Foi essa a informação. O presidente Pedrinho, né, o mandatário aí do Vasco, vem mantendo contato com o irmão do Felipe Coutinho. O irmão dele, nesse momento, é que cuida da carreira, né, do jogador, cuida do interesse do atleta, e desde o momento que Pedrinho sentou para conversar cara a cara, olho no olho, do seu irmão, a negociação evoluiu. O contato com o ídolo pesa e muito para esse retorno dele ao Vasco da Gama. Informações, inclusive, do Diogo Dantas, é que no momento que o nome do Coutinho surgiu como opção, a 777 tentou contato com o agente do jogador fora do Brasil e aguardava sinalização positiva para uma oferta. Então, as coisas já vinham andando, de fato, positivamente para que Coutinho desembarcasse na nossa Colina Histórica. Já não há negociações, já não há mais sondagem, né? Hoje a situação de Felipe Coutinho já há negociações em andamento. Hoje não é mais no campo da ilusão. Hoje não é mais um campo da irrealidade. Muito pelo contrário, hoje estamos no campo da realidade, hoje estamos no campo da verdade. E que Felipe Coutinho pode sim ter o seu retorno confirmado nestes próximos dias para o Vasco no meio do ano. Inclusive, né, além do irmão de Felipe Coutinho, que é participando de uma forma até ativa na transação, é Juliano Bertolucci. Bertolucci, nesse momento, vem sim conversando, inclusive, mais com o próprio Lúcio Barbosa do que com o Pedrinho, para que o Felipe Coutinho possa retornar ao Vasco. Então, é um negócio que envolve várias partes, né? Envolve Pedrinho, pela sua proatividade de negociar diretamente com o irmão do Coutinho o seu retorno, envolve automaticamente o irmão do Coutinho, envolve o próprio Coutinho, envolve Lúcio Barbosa e envolve Juliano Bertolucci. Partes todas que juntas querem colocar o Coutinho no meio do ano no Vasco da Gama, pelo desejo do atleta, pelo desejo do Vasco e pelas negociações que andam muito positivamente para que isso de fato aconteça na janela de julho. Então, torcedor vascaíno, é importante falar sobre isso. Que a gente está tão ligado na possibilidade real e hoje muito iminente de uma venda do Vasco, que simplesmente esquecemos de que um dos grandes camisas 10 da história do Vasco da Gama pode estar retornando ao seu clube do coração na janela do meio do ano. Show de bola, Vascão! Vamos seguir? Vamos falar agora sobre essa venda, né? Porque é isso. O Vasco hoje caminha a passos largos para que uma nova venda possa acontecer. Hoje, a SAF do Vasco passa por um momento financeiro muito ruim. A gente trouxe a informação a vocês no Boa Noite Gigante de ontem, né? Que nesse momento o caixa está zerado. O caixa aí, no caso, os cofres da Vasco da Gama SAF estão zerados. Isso o próprio Pedrinho comunicou ontem, sexta-feira, que após se tornar dono, dar uma olhada aí no caixa da SAF do Vasco da Gama, se ligou, né? E viu que de fato não há grana, não há dinheiro. O Vasco, inclusive, antes dessa decisão liminar
havia já conversado com o grupo norte-americano para que um valor viesse a ser adiantado, um valor de 5 milhões de reais. Nesse momento, como porém, né, o grupo norte-americano não controla mais o futebol do Vasco, o Lúcio Barbosa teve que conversar com o Pedrinho e foi solicitado, inclusive, ao presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama esse valor, 5 milhões de reais, para conseguir dar um fluxo de caixa hoje ao futebol, tentar tocar o futebol com o que tem nas mãos. Então o Pedrinho já foi solicitado, já sabe da necessidade hoje, que o Vasco, como futebol, como SAF, tem a necessidade desses 5 milhões caindo nos seus cofres, e a expectativa é que isso possa acontecer nesses próximos dias. O Vasco também aguarda, né, a Betfair, o dinheiro da Betfair e um adiantamento aí desse valor com o Pedrinho para conseguir colocar em ordem o seu caixa visando a temporada de 2024. Além dessa informação, é claro, né, a gente também teve ontem informações sobre novidades quanto à possibilidade hoje real de uma venda e sobre a postura do grupo norte-americano quanto ao Vasco da Gama. Por exemplo, ontem a gente teve noção que Steven Pascal, Tyler Pascal e a irmã de Josh Wander saíram da 777. Nesse momento não fazem mais parte do grupo norte-americano, saíram da alta cúpula da 777 Partners. Então hoje quem controla o grupo norte-americano é a Nutmeg Acquisitions, o que automaticamente coloca, né, assim, em dúvida até o próprio contrato assinado entre Vasco e 777. Porque se hoje quem comanda a 777 é uma outra empresa, quem comanda o Vasco também é uma outra empresa. Então, assim, o contrato já foi rasgado de fato há muito tempo, né? Mas mesmo diante disso, Josh Wander segue querendo recuperar o Vasco da Gama. Ontem tivemos a informação que a 777 já se arma para recorrer dessa liminar em caráter ainda, né, não oficial, um caráter de liminar mesmo, que tirou o controle da 777 da Vasco da Gama SAF. A empresa americana contratou o escritório de advocacia carioca do advogado Sérgio Bermudes, que é sócio da advogada Gilmar Mendes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. Então, assim, as coisas pelo grupo norte-americano já começam a andar para tentar retomar o controle do futebol. Mas é importante frisar também a vocês, mesmo diante de uma retomada do controle, o foco da 777 Partners é uma venda. O grupo norte-americano quer vender o Vasco da Gama. Antes mesmo de todo esse imbróglio judicial, a 777 já vinha conversando com alguns investidores sobre o interesse de vender as suas ações do Vasco. Inclusive o valor já estava até precificado, né? A gente trouxe a vocês na parte da noite de ontem isso, e o grupo norte-americano precificou o Vasco, no caso a venda do Vasco, no valor de 600 milhões de reais. Com isso, o próximo investidor que viesse ao Cruz Maltino tem que ser obrigado a pagar 1 bilhão de reais ao Vasco, 600 a 777 e 400 milhões ao Vasco da Gama. Por que isso? A 777 hoje integralizou, ou seja, pagou por 30% das ações apenas. Pagou isso através dos aportes feitos. Um empréstimo ponte de 70 milhões, um aporte em 22 120 e um aporte no ano passado de mais 120 milhões de reais. Somados, 31% das ações, 310 milhões de reais. O grupo norte-americano ainda falta comprar mais 39% das ações, que representa exatamente o valor de 390 milhões de reais. 270 seriam pagos agora, nesse aporte de setembro, mais 120 no ano que vem. E qual é a ideia do grupo norte-americano? Vender as ações já integralizadas, já compradas, as 31%, né, que já tem em mãos, pelo valor de 600 milhões de reais para o outro investidor, e o outro investidor teria que ser obrigado a realizar os aportes ao Vasco da Gama. Um aporte de 270 em setembro e um aporte de 120 no ano que vem. Então, assim, a operação total geraria esse custo para o investidor de 1 bilhão de reais, sendo que 600 iriam diretamente às mãos da Vasco da 777, Partners, né? Então, assim, o grupo norte-americano já precificou, quer vender, investidores já foram procurados, o grupo norte-americano já fez uma rodada aí de procura de investidores no mercado de São Paulo, não foi achado, segundo informações, porém, as últimas novidades que temos a trazer aqui a vocês é que muitos investidores já procuraram o Vasco da Gama, Pedrinho para ser mais exato, com o interesse de adquirir as ações da Vasco da Gama SAF. Inclusive a BTG e a XP já procuraram também o Vasco para negociar essa parte, né, da ação que hoje compete tanto ao Vasco quanto ao grupo norte-americano. Ontem, por exemplo, a gente teve a informação que, além da Crefisa, um fundo árabe já conversou com Pedrinho e seus pares há alguns meses. Na ocasião, a diretoria associativa ainda não havia decidido acionar judicialmente o grupo norte-americano e as tratativas ficaram um pouquinho estagnadas. No entanto, hoje, com a retomada do controle do futebol ao modelo associativo, né, assim, ao Clube de Regatas Vasco da Gama como sócio majoritário, informações é que os árabes já realizaram novamente um contato para fazer essa consulta sobre a situação.
Então os árabes estão de olho, já sabem do que está acontecendo e têm interesse em comprar as ações do Vasco. Além dos árabes, outros 2 grupos também demonstraram interesse nos últimos dias. Inclusive, dentre esses grupos, um deles é o grupo do Liverpool. No caso, um grupo chamado Fenway Sports Group, hoje que é dona, né, majoritária das ações do Liverpool, mostrou interesse em comprar as ações do Vasco da Gama. A informação é que o grupo norte-americano realizou uma sondagem nesse sentido, uma vez que acenou com a possibilidade de investir em uma rede multiclubes. Qual é a situação? Hoje, o Fenway Sports Group é um grupo que ainda não tem muitos clubes ao redor do mundo, apenas um, que é o Liverpool. Ele atua em outras frentes, porém as outras frentes desse grupo em beisebol, em basquete, em outras modalidades esportivas. No futebol, apenas o Liverpool. E tem o interesse de ir em outra frente, comprar um outro clube e ver o Vasco como um clube de potência para que esse investimento possa ser feito. Então, assim, é um grupo que também está interessado, de fato, em realizar no Vasco o que realizou no Liverpool. Mas, diante de tudo, de fundo árabe, de 2 outros grupos, sendo um deles o Fenway Sports Group, a possibilidade hoje real e iminente é de que o Vasco da Gama possa vir a ser vendido para a Crefisa, de José Roberto Lamacchia. As negociações já acontecem, o interesse é grande. Mesmo ontem, né, José Roberto Lamacchia dando uma resposta até grossa ao portal de notícias ESPN sobre a possibilidade de uma compra das ações do Vasco. Ele disse que não tem nada a ver o fato dele ir aos Estados Unidos, que ele está nos Estados Unidos nesse momento por conta de uma casa que tem na cidade americana, mas sabemos muito bem que não é isso, né? Tentou dar uma desmentida aí, mas sabemos que há negócio. Inclusive, nesses últimos meses, até a Crefisa já abriu um processo de due diligence a 777 Partners e a Vasco da Gama SAF, com o objetivo de entender os riscos de há no negócio. Então, assim, hoje a Crefisa ela já iniciou um processo de compra, já houve conversas, já houve encontros, o negócio está andando sim para que o Vasco da Gama possa vir a ser comprado por José Roberto Lamacchia pela Crefisa. E, inclusive, sabendo disso tudo que está acontecendo, desse interesse, né, da Crefisa em adquirir 70%, inclusive, da SAF do Vasco, então fica até a dúvida, será que a Crefisa está disposta a pagar R$1 bilhão pelo Vasco da Gama? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O certo é, enquanto a gente tem a informação de que a Crefisa quer investir, os torcedores palmeirenses ficaram completamente revoltados com a possibilidade de o negócio estar acontecendo. Informações dadas ontem pelo GE é que, nesse momento, com José Roberto Lamacchia ao lado de Leila Pereira, em Nova York, com a informação de que a ida seria para conversar com o grupo norte-americano, as últimas notícias vindas da imprensa paulista é que a torcida do Palmeiras não está satisfeita. O Conselho Deliberativo do Clube Paulista, que tinha uma reunião ordinária prevista para junho, ainda com data a marcar, de acordo com informações, soltou uma nota. Segundo o presidente do Conselho, Alcir Ramos da Silva Júnior, diz assim sobre esse atual momento da Crefisa envolvendo o Vasco da Gama. Abre aspas. Palmeiras avante. Possível compra da SAF do Vasco preocupa a oposição, que exige foco único nos dirigentes. Vamos lá. Palmeiras avante. Movimento criado pela oposição, visando as eleições à presidência do clube, previstas para novembro, enxerga grande preocupação o novo e alarmante capítulo dos conflitos de interesse envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sua empresa, a Crefisa. Segundo foi noticiado pela imprensa nesta sexta-feira, a imprensa está em negociações avançadas para a compra de 70% da SAF do Vasco, um clube brasileiro que compete com o Palmeiras em diversos campeonatos. E, assim, vou trazer mais um detalhe, né? Vamos lá. Este é mais um caso que demonstra que o Palmeiras não é a única preocupação da gestão atual. No momento, por meio de suas empresas, a presidente do clube acumula também as posições de patrocinadora, credora, prestadora de serviços de transportes aéreos e detentora de concessão para exploração de estádio de futebol. E o próximo parágrafo diz assim, ó, matérias do GE e o UOL destacaram que a Crefisa está em negociações para adquirir o Vasco da Gama com o dono da empresa, que também é conselheiro do Palmeiras e marido da Leila Pereira, viajando aos Estados Unidos para tratar dos detalhes. É importante destacar que a presidente do Palmeiras também esteve em Nova York no último final de semana, enquanto o clube disputava partidas importantes no Brasil. Palmeiras Avante entende que as implicações desse possível negócio são profundas, e especialmente ao considerar que não foi cumprida a promessa de que Leila Pereira se afastaria dos negócios da Crefisa para se dedicar integralmente ao Palmeiras. Então, assim, mais do que nunca está confirmado essa informação em todo lugar do Brasil, que hoje a Crefisa quer comprar o Vasco da Gama. E torcedores do Palmeiras estão completamente chateados ao saber que hoje o dono da sua patrocinadora master, o dono
da empresa que fez com que o Palmeiras chegasse a esse patamar financeiro, que era sair do Clube Paulista e vir para o Vasco da Gama. Será que o trabalho realizado lá será realizado aqui? Fica a dúvida. O certo é, torcedor vascaíno, muita coisa boa pode acontecer. Apenas o grupo norte-americano saindo do Vasco já é bom o suficiente para que o torcedor vascaíno tenha sua expectativa renovada para a temporada de 2024. A ver as cenas dos próximos capítulos. E como a gente costuma dizer, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão. Se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.